planos de Deus venceram na área de baixa autoestima, da procrastinação, da codependência, da ansiedade. Meu nome é Gabriel. Oi, Gabriel. Tenho 31 anos, casado para sempre com Camille e pai fresquinho do Arthur. Por muito tempo relutei para escrever sobre o meu testemunho de vida, pois eu simplesmente achava que não tinha um. Para mim, quando se falava em testemunho, eu sempre imaginava aquelas pessoas que tinham uma história onde passavam muitas dificuldades, sofreram muito e depois tiveram uma grande superação. E quando eu imaginava a minha história, eu não conseguia enxergar nada incrível ou extraordinário que pudesse ajudar outras pessoas. Em minha mente eu achava que somente essas histórias incríveis é que poderiam ajudar e trazer transformação para outras pessoas. Porém, Deus tem falado comigo constantemente que todas as pessoas, independente de suas histórias, sempre têm algo em comum, e a sua história pode ajudar a outras pessoas a superarem seus problemas. Foi aí que me lembrei que eu possuía muitos bloqueios emocionais que a maioria das pessoas possui, tais como medo, passividade, necessidade de aprovação, baixa autoestima, escassez, não merecimento, ingratidão, inveja e muitos outros. Porém, Deus me ajudou a vencer cada um deles e vou contar para vocês como. Eu nasci em uma família onde eu era o caçula e o único filho homem. Minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Eu também tenho uma outra irmã somente por parte de pai, que é mais velha que nós dois. Nasci no início dos anos 90, na cidade do Rio de Janeiro, onde meus pais se conheceram e depois se casaram. E depois de se casarem, passaram a morar por lá. Meus pais não tinham uma condição financeira muito boa na época. Devido a problemas financeiros, e como meus pais eram aqui do sul, quando eu tinha 2 anos de idade, nossa família se mudou para Curitiba. Eu tive uma infância muito boa, aproveitei bem os momentos de criança e tenho boas lembranças. Eu sempre fui muito tímido desde pequeno, tinha muita vergonha de me relacionar. Até meus 4 ou 5 anos, lembro que era muito medroso. Tinha medo de elevadores, de avião, do escuro, de bandido, etc. Eu lembro que minha mãe era super protetora em quase tudo, e acredito que por causa disso eu tinha medo de muitas coisas, pois ela era bem medrosa também. Foi aí que eu tive a minha primeira experiência traumatizante, onde o choque foi tão grande que, devido a isso, acabou criando um efeito contrário, tirando muito dos meus medos. Era pelo menos isso que eu achava. Eu tinha aproximadamente 4 ou 5 anos, lembro que me perdi de minha mãe em um shopping center lá de Curitiba. Foi uma das sensações mais desesperadoras que tive. Lembro até hoje que, quando estava à procura dela, entrei em um elevador. Lembro dele ser panorâmico, mas eu acredito que entrei nele para enxergar no vidro apenas. Não tinha me dado conta que era um elevador. Entrei sozinho e, de repente, ele se fechou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Estava desesperado, pois morria de medo de elevador. Estava sozinho, sem minha mãe e perdido. Chorei muito e acredito que gritava de desespero. Quando a porta do elevador se abriu, minha mãe estava lá. Eu fiquei muito aliviado. Esse episódio foi tão forte que eu associo ele com o desbloqueio de alguns medos e bloqueio de outros. O trauma foi tão grande que eu simplesmente perdi o medo de fazer muitas coisas físicas, como elevador, avião, coisas radicais, parque de diversões, montanha-russa, etc. Porém, eu ganhei muitos medos que me acompanharam até a vida adulta, como o medo de arriscar, medo de me relacionar, aumentando a timidez, medo de dizer não, passividade e etc. Eu adquiri medos que poderiam me prejudicar cada vez mais no futuro. Eu era muito tímido, mas sempre fui muito estudioso e inteligente. Tirava notas altas e, em virtude disso, muitos amigos se aproximavam de mim por interesse para ajudá-los nos estudos. E, em virtude da timidez, me relacionava com o menor número de pessoas possível. Sempre que me tornava amigo de um grupo, me aproximava daquele que tinha o cara mais popular da turma, porque estando no grupo dele, as pessoas viriam se relacionar sem precisar ir atrás. Então, eu acabei criando um sistema de defesa para deixar minha timidez ainda mais forte. O problema é que isso gerou um grande bloqueio de necessidade de aprovação, pois eu queria ser igual aos caras populares, mas era muito tímido para isso, então não me sentia aprovado em nenhum grupo. E devido a essa necessidade de pertencimento ao grupo, eu acabava fazendo tudo que o grupo fazia para não me sentir de fora. Desde pequeno, eu sempre fui muito bom de gato. Quando tinha aproximadamente 12 anos, eu era bem gordinho, e em virtude disso sofri bullying na escola. Lembro de um episódio em que meus amigos sabiam de uma menina da classe em que eu achava bonita, e eles tiravam sarro de mim devido à minha aparência. Nessa época, meus pais trabalhavam muito, pois tinham aberto uma rede de padarias em Curitiba, então nossa família estava prosperando financeiramente. Na minha escola, meus amigos sabiam disso, e vira e mexe tiravam sarro de mim, como se eu fosse um playboyzinho e me isolavam muitas vezes. Mas teve algo que marcou muito negativamente. Um dia meus amigos vieram até mim, dizendo que se eu não desse o dinheiro que eu levava para comprar o lanche, eles iriam contar uma mentira sobre mim para a menina que eu achava bonita. E durante uma semana, eles ficaram me extorquindo.
e assim eu ficava sem lanche. Isso me trouxe grandes bloqueios, como baixa autoestima, devido ao ser gordinho, passei a odiar meu corpo. Depois disso, me senti sempre na necessidade de ser aprovado pelo grupo que eu queria fazer parte, mas o sentimento era sempre de rejeição, e me deixou mais passivo ainda. Depois disso, eu preferia brincar sozinho e ficava mais em casa jogando videogame, assistindo filmes, brincando com bonecos, etc. Me sentia mais feliz brincando sozinho comigo mesmo. Como falei anteriormente, meus pais estavam muito bem financeiramente nessa época. Meu pai, por ter uma história muito sofrida em sua infância, ele chegou até a passar fome. Então tinha muito medo de perder tudo que conquistou. Devido a isso, criou-se um problema de escassez muito grande nele. Ele poderia ter muito dinheiro, porém não conseguia usufruir das coisas que o dinheiro poderia proporcionar. Não queria gastar nenhum real. Lembro que muitas vezes eu queria comer um salgadinho ou chupar no picolé no mercado e ele não deixava, pois não queria gastar. Devido a isso, criei um bloqueio de escassez grande dentro de mim e me acompanhou até a vida adulta, que se dividiu em duas partes. Em um primeiro momento, eu agi igual ao meu pai, economizava em tudo, até no que não precisava, e acabava perdendo a oportunidade de fazer o dinheiro me servir. Em outro momento, minha mente começou a pensar que eu tinha que aproveitar tudo do bom e do melhor que eu não tive quando era pequeno, e que tinha que gastar e aproveitar ao máximo, muitas vezes explodindo o limite de cartão de crédito e gastando mais do que eu ganhava. Em ambas as situações eu estava errado, pois não existia equilíbrio. Quando eu tinha 11 anos, fiquei muito amigo de um colega novo que chegava na escola. O nome dele era Alisson. Muito rápido nos tornamos grandes amigos. Então eu sempre estava em sua casa e ele na minha. E algo me chamava muita atenção na família do Alisson quando eu visitava sua casa. A família pertencia à Congregação Cristã no Brasil. E sempre quando eu estava lá, nas refeições, eles se ajoelhavam na mesa para orar a Deus e agradecer o alimento. Eu achava isso muito legal, pois a minha família não fazia isso. Minha família era católica, porém não praticante. Em alguns dias que estava na casa do Alisson, o pai dele nos levava até uma pequena igreja que eles frequentavam para assistir o culto de jovens. E nesses cultos, nós tínhamos que ler um salmo para todos que estavam presentes. Naquela época mesmo, sem entender, eu fazia essas coisas e me sentia muito bem. Eu gostava de ir até a igrejinha, de orar na mesa com eles. Hoje eu entendo que mesmo sem saber naqueles dias, Deus estava plantando uma semente no meu coração. Através de muitas leituras de salmos, a palavra de Deus estava penetrando na minha mente e coração para um dia essa semente germinar. O tempo foi passando e quando eu tinha quase 13 anos, meus pais decidiram de maneira muito rápida e do nada se mudar para Balneário Camboriú. Meu pai estava muito depressivo e quando ele vinha passear para Balneário se sentia bem. Então ele associava a depressão com o lugar e achava que se mudando definitivamente para Balneário a depressão ia embora. Durante muito tempo fiquei com saudade de Curitiba, pois estava muito acostumado com a vida de lá. Tinha muitos amigos, como eu quase não tinha amizade em Balneário, ficava em casa com meus pais na padaria que eles tinham aberto. Porém, a depressão do meu pai não foi embora. Então as brigas entre meus pais só aumentavam. E devido a tudo isso, eu acabava preferindo ficar sozinho e isolado. Passei a odiar Balneário Camboriú, pois eu não conseguia associar nada de bom à cidade com ninguém. E as coisas só pioravam. Devido a toda essa mudança, meus pais brigavam cada vez mais. Minha irmã também estava muito triste e isolada e acabou fazendo algo que abalou nossa família. Minha irmã tentou suicídio. Após isso, meus pais perceberam que precisavam de ajuda. E no desespero decidiram recorrer à igreja. Tinha uma igreja evangélica do lado de nossa casa, que acabava nos ouvindo os cultos indiretamente. E por isso resolvemos visitá-la e frequentar alguns cultos. Ouvindo a palavra de Deus e tendo comunhão com novas pessoas, irmãos em Cristo, nossa família foi transformada e restaurada por Jesus. Todos nós vivimos em primeiro amor naquela época, e todas as tristezas e amarguras passaram. Desde então, nossa família passou a ser cristã praticamente de fato. Meus pais se envolveram cada vez mais assumindo papéis de liderança e crescendo na fé. Eu gostava muito de estudar as histórias da Bíblia, então fui crescendo em minha fé juntamente com minha família. Eu acredito que aquela semente que foi plantada ainda quando eu via salmos na igreja estava começando a germinar. Nessa época eu recebi muitas profecias, mas tinha vergonha de expressar minha fé aos outros. O tempo foi passando e eu ainda possuía muitos bloqueios, como a vergonha, timidez, falta de ousadia, procrastinação e muitos medos. Também muito passivo e indeciso em que profissão deveria seguir. Essa indecisão me atormentava. O resultado era passividade e incapacidade de agir. Em 2008, meu pai, que sempre foi empreendedor, decidiu empreender no ramo imobiliário com a Balneário Camboriú, abrindo uma imobiliária. E devido à minha indecisão por estar parado sem trabalhar, ele me chamou para trabalhar com ele e aprendermos juntos. A profissão de corretor de imóveis é uma profissão que se resume 100% em relacionamentos com pessoas.
E como uma pessoa tímida e com medo de se relacionar iria evoluir nessa profissão? A resposta é simples: na pressão. A maneira que meu pai utilizou para me ensinar foi simplesmente me colocando para fazer as coisas mesmo sem saber ou sem querer fazer, jogando na fogueira, como diz o termo. E assim eu fui aprendendo a me relacionar, destravando minha timidez, mas ainda assim ficava muito nervoso com quase tudo. Confesso que essa maneira de aprendizado foi um pouco traumática, pois fazia eu confrontar os meus principais bloqueios. Porém, hoje eu agradeço meu pai por me incentivar e me colocar na pressão, pois devido a isso eu aprendi a me relacionar, e hoje eu sei o quanto isso é importante para tudo na vida. Nessa época, eu precisava tomar uma decisão quanto à faculdade que eu iria fazer, e em uma conversa com meu pai, eu acabei tomando uma decisão. Mas essa conversa, infelizmente, me trouxe mais bloqueios, pois eu queria fazer faculdade de Direito. O senso de justiça me fascinava, e desde quando eu era criança, eu tinha um sentimento que mais tarde se transformou em um sonho, de ajudar as pessoas através de algo nobre, deixando um legado. E eu acreditava que na faculdade de Direito, e depois seguindo na carreira jurídica, eu poderia fazer algo que iria ajudar muitas pessoas. Porém, essa conversa não foi da maneira como eu imaginava que iria ser. Quando eu falei para ele que realmente agora eu iria fazer a faculdade de Direito, ele me disse: "Você, com esse seu nervosismo que sempre tem, como você acha que iria agir sendo um advogado?" Isso para mim foi um grande choque, pois realmente eu sempre ficava muito nervoso para resolver qualquer coisa no imobiliário para tomar decisões. Tinha muito medo e não tomava iniciativa. Deixava a palavra final sempre para meu pai decidir. Eu era uma pessoa que funcionava muito bem seguindo o comando dos outros, mas não conseguia comandar e tomar minhas próprias decisões. E devido a isso, eu então decidi fazer outra faculdade. Ingressei na faculdade de administração, pois imaginei que essa faculdade me ajudaria na nossa empresa, e deixei de lado o sonho da faculdade de Direito. No ano de 2011, eu comecei a ter mais intimidade com Deus e fui perdendo aquela vergonha que eu tinha de expressar minha fé, e sentia que algo ardia em meu coração, que eu precisava transmitir a mensagem de Jesus para as pessoas. Devido a isso, eu e minha irmã criamos um pequeno grupo na igreja que frequentávamos, e em muito pouco tempo multiplicou o número de pessoas no grupo, e logo eu estava ministrando sozinho para parte desse grupo. Para mim era algo extraordinário, pois quando eu aceitei ministrar a palavra, todos os meus medos e bloqueios iam embora. E nem parecia que era eu que falava, mas eu sabia quem falava por mim, pois eu sempre pedia sabedoria a Deus. Porém, nesse ano aconteceu algo que abalou a fé de minha família, mas principalmente a minha. Sofremos uma grande decepção com o líder religioso que era o pastor da igreja, e com isso as estruturas da igreja foram abaladas e muitos deixaram de frequentar, inclusive nossa família, o que foi um choque principalmente para meus pais, pois eram bem ativos na igreja. Eu tive um misto de sentimentos, primeiro de tristeza e depois de raiva. Tristeza, pois eu não aguentava enxergar a situação de tristeza e mágoas que meus pais se encontravam, então eu tentava consolá-los. E raiva, pois eu nunca fui uma pessoa de vícios como álcool, drogas, etc. Não gostava, nunca gostei de baladas, sair à noite e outras coisas. Mas nessa época que eu me coloquei em uma posição de liderança, pois eu ministrava para outras pessoas, eu sempre me cobrava muito para ter santidade. A todo momento estava vigilante para não pecar, pois não me sentiria capaz de falar para as pessoas se tivessem pecado. E quando eu soube que o pastor líder da igreja, que falava para muitas pessoas caírem em adultério por tanto tempo, isso me deixou com muita raiva. E passei a criticar todas as igrejas e pastores desde então. Não tinha mais vontade de ir em igreja nenhuma e não quis mais seguir com um pequeno grupo nem falar de Deus para mais ninguém. Isso gerou um bloqueio em minha fé. Eu não culpava Deus pelo que aconteceu, pois sabia que os homens são falhos. Mas o acontecimento foi tão traumático que eu agi como se Deus fosse culpado. Parei de orar e de ler a Bíblia. Neste mesmo ano ocorreu o acontecimento mais importante de minha vida. Foi quando eu conheci a Camille, minha esposa. Quando Deus me mostrou que ela seria a mulher que Ele separou para mim, eu não tive dúvidas e nem insegurança e nem timidez. Eu fui até ela com atitude e pedi em namoro. E ela disse sim. Eu e a Camille ajudamos muito um ao outro nessa época, pois ela também frequentava a mesma igreja e também teve a fé abalada. Então, juntos, um consolava o outro e fomos construindo um relacionamento de muito amor e companheirismo. Por mais que sofremos muito com o que aconteceu com nossa fé, não deixamos de ser cristãos e acreditar em Deus. Desde que nos conhecemos, tínhamos a mesma visão e o mesmo caminho a percorrer. Eu e Camille namoramos por 2 anos e 4 meses. E em 19 de abril de 2014, nos casamos. Nossos caminhos foram cruzados por Deus, pois tudo em nosso relacionamento aconteceu de forma natural, desde o namoro até o casamento. E hoje nossa maior alegria, nosso presente chamado Arthur. Eu só tenho a agradecer pela vida de Camille. Antes de conhecê-la, eu era apenas um menino, e ela me fez o homem que sou hoje.
Com ela, minhas qualidades foram aprimoradas, meus defeitos reduzidos, e ela fez com que eu descobrisse novas qualidades e habilidades que eu não sabia que existiam. Sem sombra de dúvida, ela era uma grande mulher, e agora uma excelente mãe. E aquele ditado que fala que ao lado de uma grande mulher, que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, é muito verdade. Camille é quem me coloca para cima nos dias em que estou meio desanimado, quem me incentiva, quem puxa minha orelha quando é preciso, quem abre meus olhos e quem me impulsiona a seguir em frente e tomar decisões. Na Bíblia está escrito que quem encontra uma esposa encontra uma bênção especial do Senhor, mas quem encontra uma mulher virtuosa é coroa de honra para o marido. Não tenho dúvida que Camille é a mulher virtuosa da Bíblia em nossas vidas, e eu daria minha vida para protegê-la. De 2011 até 2014, minha família aos poucos foi restaurando a fé. Meus pais começaram a frequentar a igreja Reviver, e eu ainda estava muito fechado para frequentar igrejas. Então demorei um tempo para isso. Frequentava um culto aqui ou ali, apenas para não ficar sem ouvir a palavra, mas sem compromisso. Em 2014, uma chama reacendeu no meu coração novamente, e em concordância com a Camille, pois já estávamos casados na época, ingressei na faculdade que sempre quis fazer, a faculdade de Direito. Eu já tinha me formado em administração, e nesse meio tempo eu larguei o foco dos estudos bíblicos e comecei a estudar muito sobre política. Então, com o meu antigo desejo de ajudar pessoas, associado com o momento político do país, eu achava que o poder judiciário e a justiça eram a última esperança para o país. E também dentro de mim, eu queria provar para meu pai que poderia ser um advogado sim. Porém, ainda existia uma indecisão em meu coração, pois ao mesmo tempo que eu começava esse projeto, e outros também, eu sempre ficava na dúvida se era realmente isso que eu queria. Muitas vezes me peguei atirando para todos os lados. Queria ser corretor de imóveis, dono de imobiliária, depois queria ser advogado, queria ser juiz de direito, cartorário, delegado de polícia, empresário, dono de franquias, político. Uma vez cheguei a sonhar que queria ser presidente do país. Então minha mente sempre rodava no meio da indecisão novamente. Mas uma coisa eu tinha certeza, não queria voltar a ministrar a palavra de Deus. Quando me casei, assumi parte da imobiliária em acordo com meu pai, mas em meados de 2016 tivemos um grande desentendimento, onde nos agredimos muito em palavras. Isso foi terrível para mim, pois sempre tive meu pai como meu melhor amigo. Com a situação me tornei muito frio, fechei meu coração, ficando mais de 6 meses sem falar com meus pais. Fiquei muito desanimado, sem interesse pelo trabalho e por nada. E para piorar, em 2016 também veio a crise econômica no país. Tive minha primeira experiência como líder do próprio negócio, de uma maneira bem negativa, pois naquele ano ficamos um ano inteiro sem fazer uma venda. Então tudo se misturou, problemas financeiros, emocionais e de relacionamento. Se não fosse a Camille para me dar apoio, eu não sei o que faria. Cheguei a pensar coisas ruins para mim mesmo. E uma voz começava a me dizer que eu não queria conseguir nada que eu almejava, que eu tinha talento, porém sempre seria um fracassado. E devido a todos esses problemas, a consequência veio na minha saúde. Comecei a sentir grandes cansaços repentinos, onde eu ficava sem ar fazendo pequenos esforços. Não conseguia caminhar 10 passos que ficava sem ar e suando. Fomos investigar e depois de ficar internado no Hospital do Coração por diversas vezes, 2 delas na UTI, fui diagnosticado com uma arritmia cardíaca, chamada fibrilação atrial, e que por mais que tomasse remédios controlados, a solução definitiva seria uma cirurgia de ablação, onde os médicos fariam um procedimento em que cauterizariam os fios desencapados do coração. No início eu relutei e não queria fazer essa cirurgia, fui levando até onde dava, porém chegou um dia em que fiquei quase 48 horas com a crise e fui novamente para a UTI, e iria ter que levar um choque para poder reverter, pois havia risco de criar coágulo no coração. Então cheguei à seguinte conclusão: eu precisava fazer consertos, pois essa doença ela veio por causa dos meus problemas emocionais. Então eu precisava resolver a minha situação com meus pais. Chamei eles para conversar um dia e de início não se acertamos, mas depois Deus consertou nossa situação. Eu lembro que eles me pediram perdão e eu pedi perdão a eles também, e tudo ficou resolvido. Com o passar do tempo fomos reconstruindo nosso relacionamento. Porém uma coisa ficou em minha mente por um bom tempo. Nesse dia, eu não disse com a minha boca que os perdoava, e percebi que tão importante do que pedir perdão é liberar o perdão e expressar com a sua boca isso. Dias antes da cirurgia, Deus falava muito forte no meu coração que eu teria que ir até eles novamente e liberar perdão. E eu fui. Liberei perdão, foi um momento muito bom. Depois eles fizeram uma oração sobre mim, e depois desse dia eu senti que muitas coisas que estavam travadas em minha vida começaram a se destravar. Fiz a cirurgia e fui curado quase que totalmente da arritmia, tendo pequenas crises desde então.
Depois dessa cirurgia, decidi que eu precisava ter mais hábitos saudáveis em nossas vidas. Então eu e a Camille mudamos nosso estilo de vida, alimentação saudável, exercício físico regular, etc. Melhoramos muito nossa saúde. Cheguei a emagrecer quase 20 quilos e minha mente também estava mais saudável e produtiva. E Deus falou mais uma vez comigo que eu estava recuperando meu corpo, que agora eu precisava restaurar meu espírito também. Eu e a Camille começamos a orar todos os dias como casal novamente, ler a palavra e aplicar seus princípios em nossas vidas de novo. Meu coração começou a arder novamente pelas coisas de Deus e estava na hora de voltar para a igreja. Começamos a frequentar a igreja Reviver, pois sempre nos sentimos acolhidos aqui. Eu me identificava muito com o pastor Júnior, era um dos únicos pastores que eu não olhava com julgamento devido à decepção do passado. Voltamos para a igreja em 2019. Neste mesmo ano participei da conferência Tocando os Céus, ministrado por líderes da igreja Bethel Church dos Estados Unidos. Foram 2 dias vivendo o sobrenatural de Deus. Fui inteiramente ministrado, recebi 2 profecias que marcaram minha vida espiritual e queria que tudo aquilo que eu ouvi acontecesse imediatamente. Até que Deus me falou que eu tinha que ter paciência e tudo aconteceria no tempo dele, que a minha dependência tinha que estar nele. Enquanto eu não desvendava as profecias, outras coisas aconteciam em minha vida. Estava no último ano da faculdade de Direito e já estava estudando para a prova da OAB. Fazia as provas simuladas durante toda a faculdade, como se estivesse fazendo real, e sempre passava em todas que fazia sem muitas dificuldades. Então, na metade de 2019, fui fazer a prova real. Porém, para minha decepção, eu não passei. Pior que isso, fiquei por apenas uma questão. Isso trouxe grande frustração para mim, pois minhas notas sempre foram boas e eu achava que passaria sem dificuldades. Depois que não passei na prova, confesso que a indecisão pairou sobre mim novamente e já não sabia mais o que ia fazer depois de terminar a faculdade. Um dia fui jantar com o pastor Júnior e a pastora Michele e falei sobre minhas inseguranças e sobre querer fazer tudo, mas nada dava certo. Então, através dele, Deus foi revelando sobre o meu chamado que eu não estava querendo enxergar e não aceito de mim. O que ardia em meu coração e clamava em minha alma era meu chamado. Porém, nesse momento surgiram 2 perguntas que mudaram tudo da vida de diante. Qual é a minha verdadeira identidade? Qual é o meu propósito de vida? Depois que me fiz essas perguntas, as coisas começaram a clarificar aos poucos. Ainda assim, no final de 2019, resolvi tentar a OAB novamente. E adivinhe, não passei de novo, por uma questão mais uma vez. Porém, dessa vez eu não me frustrei. Na verdade, eu tive certeza, não é esse o caminho que Deus escolheu para mim. Até porque a verdadeira justiça vem dele. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Minha intimidade com Deus fez com que eu vivesse o primeiro amor novamente. Eu senti que me entreguei para Cristo de verdade somente nesse momento. Tive um verdadeiro encontro com Deus mesmo depois de 16 anos sendo cristão. Eu descobri que a minha identidade é de filho de Deus e meu propósito aqui na terra é transmitir a sua mensagem através da sabedoria e todos os talentos que ele me deu. Ser luz do mundo e sal da terra através do meu testemunho de vida no dia a dia. Parecer com Cristo sem precisar falar sobre ele, apenas nas atitudes diárias. E todos os meus medos foram indo embora. A indecisão já não tomava conta de mim. Todos os meus bloqueios foram se desfazendo um a um. As pessoas ao meu redor, que convivem comigo diariamente, começaram a me dizer que tinha algo diferente em mim, que fazia com que elas se sentissem bem. Eu dizia que não sou eu, mas que... Desde então, eu fiquei muito mais sensitivo às coisas de Deus e da natureza. E sempre quando algo ardia no meu coração, eu falava, colocava para fora. Uma reflexão, uma pregação, ou apenas um insight divino, eu colocava para fora. Comecei a gerar muito conteúdo pela internet, através do Instagram, associando meu dia a dia profissional, mas falando de Deus também. E muitas pessoas começaram a me agradecer por pequenas coisas que eu falava, que trouxe aconchego a elas e que precisavam ouvir aquilo. Um dia eu ouvi uma letra de música que me impactou muito, pois definia quem eu era e quem eu sou agora. A música do Marcelo Marques, que a Sinto Fluir, que a letra diz o seguinte: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Essa música me inspirou a criar um canal no YouTube com o nome Let the River Flow, Deixa o Rio Fluir em inglês. E ali comecei a enviar reflexões e enviar para toda a minha lista de contatos. Hoje são muitos os peixes que estão sendo alcançados e eu estou apenas falando aquilo que arde no meu coração. Este ano Deus nos deu uma alegria que poderíamos ter no dia 21 de fevereiro, nasceu nosso baby Arthur, que fez nossa vida mudar novamente para melhor. A cada dia aprendemos muito com ele como pais, e cada sorrisinho e chorinho entendemos que ele é um pedacinho do nosso amor e do amor de Deus. Deus me ensinou que meus bloqueios têm a ver com o meu propósito,
que meus bloqueios vão fazer eu alcançar pessoas com os mesmos bloqueios. Ele me mostrou que o perdão nos faz ser livres de prisões da alma. Deus me mostrou que o único medo que temos que sentir é o medo de não estar vivendo a vida que Deus planejou para nós. Que nós já somos aprovados por Ele, que morreu na cruz por nós. Não precisamos de aprovação de mais ninguém. Você não precisa ter baixa autoestima, pois você é imagem e semelhança do Criador. E se você acha que sua história é apenas uma história comum, assim como eu achava, saiba que a coisa mais fraca e ridícula que você tem a dizer pode ser o que muitas pessoas precisam ouvir hoje. No Celebrando a Cura, eu aprendi que somos como um barco furado, que todos os dias entra água pelos furos e precisamos retirar essa água todos os dias para não afundar. Todos os dias precisamos retirar a amargura, o medo, a insegurança, a baixa autoestima, a codependência, a ansiedade e todos os nossos bloqueios emocionais, vencendo em todas essas áreas todos os dias. Porém, as misericórdias se renovam a cada momento. E assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar, nosso espírito também precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E assim conseguimos retirar a água do barco todos os dias, vencendo cada um de nossos bloqueios. Você venceu a corrida da vida entre 400 milhões de espermatozoides. Então você já nasceu vencedor. Sua história é extraordinária. Descubra sua identidade e seu propósito. Deus abençoe. Amém.